A paz do Senhor Jesus, muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, a qual está neste momento mais uma vez nos acompanhando através dessa transmissão. Para quem ainda não me conhece, sou o pastor Ezequiel da cidade de Curitiba, diretamente do Estúdio da Sé, da comunidade evangélica. Estamos mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. E antes de eu entrar na palavra de Deus, quero compartilhar com os irmãos um grande livramento a qual o Senhor nos concedeu na tarde de ontem, ali por volta do meio-dia, transitando ali em uma via em São José dos Pinhais, onde viemos a sofrer um acidente, onde pela bendita misericórdia do Senhor, o Senhor pôde me guardar e também guardar o condutor da outra moto qual nós viemos a colidir. Pela bendita misericórdia nós estamos aqui hoje para contar testemunho. Louvo a Deus pela vida desse jovem. Não gostaria de ter conhecido-la dessa forma, mas Deus permitiu e fico grato pela vida desse rapaz. Irmãos, Deus só tem a guardar aqueles que é fiel, aqueles que Deus tem propósito na vida, nos livra, nos guarda, com tudo em as mãos de Deus permitido. Bem, mas Deus permite você sofrer um acidente, Deus permite. E se chegar a hora, amém. Deus permite para mostrar também o quão grande é o livramento que Ele tem para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Irmãos, a palavra de Deus, hoje nós vamos ler o verdadeiro significado da Bíblia. Essa palavra aqui. E eu pergunto para você: você tem uma Bíblia em casa? Se eu perguntar para 10 pessoas, certamente 8 delas vai me responder que sim. Mas muitas delas não fazem conforme, não utiliza conforme ela é para ser utilizada. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual crente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós encontramos, irmãos, a solução, a resposta a todos os problemas que nós temos no dia a dia. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Então é natural do homem passar por dificuldade financeira, por problema de saúde, problemas no casamento, problemas na vida espiritual, vários tipos de problemas. É natural do ser humano. Mas Jesus também diz: eu venci, também vencerá. E a Bíblia, a palavra de Deus, não é apenas um livro qualquer. Nós encontramos a resposta para todos os nossos problemas. Amém? Então pega a sua Bíblia que está aí na sua casa, talvez na sua estante, na sua cabeceira da sua cama, aberta lá no Salmos 91, Salmo da segurança, livramento. Eu convido você a abrir sua Bíblia, não importa qual horário você esteja vendo esse vídeo. E irmãos, compartilha, a gente está lutando para que esse canal venha crescer, mas analisando como não é para muitos
vídeos de utilidades, porque o Senhor fala, são muitos chamados, poucos escolhidos. Então, passa batido. E eu convido a você a compartilhar com seus familiares, para que a palavra de Deus possa entrar nas casas deles, lugares onde nós ao menos poderíamos chegar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, capacitados, a fim de que possam igualmente discipular aos outros. Aprendam para que você possa se ensinar. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado entra em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objeto é agradar aquele que recrutou para a guerra. Nós estamos nessa jornada, agradar somente quem? A Deus, nosso Senhor. Da mesma forma, nenhum atleta coroado como vencedor se corrompe se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o seu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Agora lá no verso 15 diz assim, procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem corretamente a palavra da verdade. Lá no capítulo 3, verso 16 e 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar da maneira que deves viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno para realizar todas as boas ações. Amém? Eu perguntei agora há pouco para os irmãos qual que é a finalidade da palavra de Deus em sua casa, na sua vida. Irmãos, a primeira delas, por que eu devo ler a Bíblia? Porque eu devo andar com a palavra de Deus. Mas eu, quando me refiro assim, não estou falando para você apenas colocar ela embaixo do seu braço e seguir até a sua igreja e deixá-la de usar, apenas para dizer que você é cristão. Eu tenho aqui para você, meus irmãos, minhas irmãs, juventude, crianças, aproveitar esses vídeos para aprender um pouco mais, para ouvir Deus falar. 5 razões
você ler a palavra de Deus. E a primeira delas é esta. Acabamos de ler os últimos 2 versículos da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então nós devemos ler porque ela foi feita pelas mãos dos homens, porém inspirada por Deus e proveitosa. Como eu disse, a cada momento que nós passamos na nossa vida, cada sofrimento, tudo que nós passamos e não encontramos a resposta está na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E proveitosa para ministrar a verdade. Então aqui, irmãos, o Senhor nos ensina como nós devemos ministrar a palavra de Deus, ensinando aos irmãos, às pessoas, a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar da maneira certa que devemos viver. Quando você vai, ou você, melhor dizendo, você veio para a casa do Senhor, resolveu aceitar esse trajeto, esse caminho, você sabia que não seria fácil. E o Senhor Jesus também fala também que não seria fácil. Nesse meio você iria encontrar espinho, barreiras, pedras, obstáculos, afrontas, vários tipos de provações, mas conforme a palavra de Deus, ela é para repreender o mal, a fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. É o manual do crente. Ela vem para nos instruir, para corrigir, para nos ensinar conforme nós devemos andar perante o Senhor. Por que ler a Bíblia é importante? Essa é uma pergunta que muitos se fazem e muitas das vezes não encontram a resposta. E a resposta vai além de um mero ato de leitura. A Bíblia, ela não é apenas um livro qualquer. Nós pegamos e deixamos na prateleira, nós deixamos em cima do rack, nós deixamos na cômoda da casa. Ela não é apenas um livro, mas é o manual da vida, um guia espiritual, uma fonte inesgotável de sabedoria. Tudo que o homem escreveu nesta palavra, ela foi inspirada por Deus. Nós devemos aproveitar, e eu trouxe aqui 5 motivos, razões para você pegar a sua Bíblia, ler. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente vai ministrar a palavra de Deus dentro das igrejas e manda os irmãos procurar a palavra em tal livro, e lá vemos os irmãos desfolha de um lado, desfolha do outro, totalmente perdido, totalmente despreparado, porque não sabe aonde está. E aqui a palavra de Deus fala claramente no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15: procura isto sem apresentar-te aprovado diante de Deus. Quer ser aprovado, pastor? Precisa ser obreiro? Não, você tem que saber manejar bem a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus fala aqui, como um obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar, e maneja corretamente a palavra da verdade, ela não fala apenas obreiro, ela fala em geral, ao jovem, à criança, aos velhos, então a todos os cristãos. O Senhor fala como nós devemos apresentar. Então nós temos que procurar nos apresentar aprovado diante de Deus.
sabendo manejar bem a palavra de Deus. Eu procuro os irmãos no livro lá de Salmos. Abriu, ele está aprovado, ele sabe onde está, ele sabe manejar a palavra de Deus. E muitas das vezes nas igrejas, irmãos, a gente passa o livro, capítulo e versículo, e os irmãos ficam perdidos, porque não que não seja aprovado, mas é porque não tem o hábito de ler a palavra de Deus. Amém? Então, a leitura da Bíblia é tão essencial em nossas vidas e transformadora. Nós ficamos afiados na palavra de Deus. Amém? Porque o diabo vai colocar pessoas fingindo ser cristão para enganar pessoas vestidas de lobos. Aliás, lobos vestidos de ovelhas para enganar as pessoas dentro das igrejas. Isso está acontecendo muito. Está na palavra de Deus. Aí o obreiro, a pessoa não sabe manusear a palavra de Deus, ela vai ser enganada. É por esse motivo que eu estou aqui hoje, nesta manhã, para dizer para você 5 razões que você deve ler a Bíblia. E a primeira delas, para ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preso em um cubículo, uma cela, pequenos metros, e ele escreve essa carta a 2 Timóteo, essa epístola a Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor, qual estava iniciando sua jornada, e o apóstolo Paulo faz essa carta para orientar o mesmo, conforme ele deveria seguir. O apóstolo Paulo não estava preocupado com a morte, mas sim com o bem-estar das pessoas que iriam ficar. E aqui, segundo Timóteo, ele nos dá aqui a entender que nós devemos nos apresentar a Deus aprovado, porque toda a palavra de Deus, ela vem para nos advertir, nos corrigir, nos abençoar. E aqui está a primeira delas, o motivo que você deve sempre ouvir a voz de Deus. Abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus para poder ouvir o Senhor falar contigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz, poder. Se Deus falou que Ele vai te abençoar, é porque Ele vai te abençoar. Se Ele vai te entregar, é porque Ele vai te entregar. Se Ele vai te livrar, a palavra do Senhor tem poder. Se você estudar a palavra de Deus, a Bíblia, com atenção, deixando Deus falar no seu coração, suas palavras vão mudar a sua vida. Pastor, eu estou passando por problemas no meu casamento. O Senhor tem a resposta. Pastor, eu estou passando por problemas espirituais. O Senhor tem a resposta para você. Todos os problemas que você passa, Deus tem a solução. Você tem um manual na sua frente. Como que eu vou entender, pastor? Pega a palavra de Deus, ajoelhe diante dela, pede direção para Deus e começa a ler. A hora que você menos esperar, o Espírito Santo de Deus falou com você e o teu problema foi solucionado. Amém? Louvado seja Deus. Então é para essa finalidade, para nós ouvir a voz de Deus. Um dos motivos que nós temos para ler a Bíblia. Segundo, para nós ter vida. Conforme nós lemos há pouco lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça,
para que o homem bom, o homem de Deus, esteja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a primeira finalidade, o primeiro motivo que se deve ler a palavra de Deus. Segundo, nós ter vida. A Bíblia dá vida. Não basta cuidar do corpo, o espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais forte você vai ficar. A Bíblia fortalece seu relacionamento com Deus. Quanto mais você lê, mais preparado você vai estar para enfrentar o adversário, porque ele é astuto e ele tenta de todos os meios desviar os pensamentos da humanidade, o foco em Deus. Então, irmãos, como diz lá em Mateus, capítulo 4, verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quanto nós estamos preocupados com o nosso bem-estar fisicamente, nós precisamos nos preocupar também com a nossa vida espiritual. Quanto mais eu ler, mais espiritualmente eu vou ficar forte. Essa é a segunda razão para você lembrar de ler a palavra de Deus. Aí a terceira razão para achar sabedoria. A palavra de Deus, no livro de Salmos 119, 99 também, é escrito assim, ó: tenho mais discernimento todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Deus é o dono da sabedoria. Sua sabedoria é maior que a sabedoria humana. Ela vai muito além. A Bíblia está cheia de bons conselhos e ensinamentos que podem lhe ajudar mais sabedoria. Hoje você está na posição de ouvinte, mas amanhã Deus vai te colocar diante de pessoas a qual você vai ter que ministrar uma palavra de Deus, a qual você vai ter que levar uma palavra de conforto, a qual você será designada para tal função. Mas se você não ler a palavra de Deus, isso nunca vai acontecer. Então, conforme a palavra de Deus, ela nos fala: tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Então você vai, não que tu vai ser mais inteligente, não podemos subestimar ninguém, mas que você vai ter sabedoria para conduzir uma situação dentro da sua casa, você terá. Você vai ter sabedoria para conduzir uma situação dentro do seu trabalho, você vai ter. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, saber manusear esta palavra para que nós possamos entender o porquê Deus coloca nós diante de situações. Amém? Mateus 4,4, como eu acabei de falar aos irmãos, que nem só do pão viverá o homem, sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não fique preocupado com os bens materiais, com sua vida física na terra. Aqui estamos todos de passagem. Esse corpo vai chegar um momento que ele vai tombar o pó. E qual foi o legado que você deixou? Então procura te apresentar um obreiro aprovado, como uma obreira aprovada.
Não adianta, irmãos, eu chegar na igreja, louvar, se eu não ler a palavra de Deus, se eu não orar. É tudo um conjunto. Quanto mais nós ora, mais forte nós ficamos. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais sábios nós ficamos. A quarta razão que eu tenho para vocês e para nós temos motivos de ler a palavra de Deus para vencer o pecado. Bem, no livro de Salmo 119, 9, fala da seguinte maneira: como pode manter pura a sua conduta? Uma pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Não é fácil resistir às tentações. O diabo tem colocado pratos, o diabo tem colocado coisas a qual vem para tentar tirar nossa atenção, nosso foco da presença de Deus. E muitas das vezes a tentação é tão grande, irmãos, que nós não temos força. Mas a Bíblia nos ensina a vencer o pecado. A palavra de Deus nos ensina como que eu devo me portar diante da presença de Deus, diante das coisas de Deus. Mas a Bíblia mostra, irmãos, como você pode vencer. As palavras da Bíblia dão força e sabedoria para rejeitar o pecado e fazer o que é certo. Como pode o jovem manter sua pura conduta? A juventude, eu falo hoje, é difícil permanecer na casa do Senhor. Por quê? Hoje os jovens são os principais alvos do diabo para tentar tirá-los da casa do Senhor, da presença de Deus. Mas a resposta está aqui, vivendo de acordo com a tua palavra. Então nós devemos nos fortificar na palavra de Deus. Aleluia. O quinto motivo para você ler a Bíblia encontra no livro de Romanos, capítulo 15, verso 4, a qual ela diz assim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, e de forma que, por meio da perseverança, e do bom ânimo procedestes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Nos momentos de desânimo, de fraqueza, de tristeza, de desespero, de afrontas, a Bíblia tem as suas palavras certas de consolo, que vão restaurar a esperança. A Bíblia encoraja a ajudar a superar os tempos difíceis. Através da Bíblia, Deus dá força e ânimo. Então, amados irmãos e irmãs, 5 motivos eu trouxe para você, para nós cada vez mais ter o hábito de ler esta palavra. Como eu disse, ela é o manual do crente, não é um simples livro. Se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, procura a ter, porque o diabo está aí dentro das igrejas. O diabo está dentro das igrejas, está vestido de cordeiro em pele, o lobo em pele de cordeiro, o lobo vestido de cordeiro, disfarçado dentro dos irmãos, para enganar,
para desviar o foco das verdadeiras ovelhas de Cristo, do Senhor. Ela está aí para desviar o foco. Se você souber manusear bem essa palavra, você não vai passar vergonha quando você ministrar a palavra de Deus. Você não vai passar por ser enganado quando alguém estiver ministrando a palavra de Deus e te ensinar alguma coisa errada. Cada vez mais eu leio, mais eu aprendo. Esse foi o culto de ensinamento, a qual eu trago hoje para nós, mais o hábito, cada dia mais, ler a palavra de Deus. Amém? Fica com essas palavras, o Espírito Santo de Deus fale mais fortemente nas suas vidas. Vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais esta palavra. Senhor, nesse momento, ajuda esse irmão, essa irmã, a vencer todas as barreiras, todas as provações, todas as diversidades, todas as dificuldades. E ela possa ter o hábito, meu Deus, de se aprofundar no momento de fraqueza, de desespero. Ela se aprofundar no manual do crente. Jesus, segura essa vida em tuas mãos. Segura teus filhos, tuas filhas. Meu Deus, que essa palavra, essa transmissão chegue em cada lar. Vai além dos meus limites. Ela possa sim, meu Pai, cada uma das pessoas alcançar a vitória, alcançar o milagre. Jesus, te agradeço pela vida de cada um. Te louvo, Senhor, pela vida de cada um. Meu Deus, a vida do Tiago, Senhor, abençoa a sua família. Este menino a qual, Senhor, nós tivemos o pior momento da vida de se conhecer, aquele acidente. Abençoa ele, sua família. Abençoa a minha família, o meu lar. Abençoa o lar, a família de cada um que tem acompanhado o Senhor, cada passo desse canal, cada transmissão. O Senhor entregue as grandes bênçãos, abençoe ricamente. Se eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Curta, comente, se inscreva no canal. Divulgue, irmãos, nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui só com esse trabalho. Quem sabe futuramente a gente vai estar com a igreja aberta. Amém? Tudo está nas mãos de Deus. Amanhã pertence a Deus. Eu creio que o melhor de Deus está aqui. Enquanto nós temos esta oportunidade, nós vamos levar a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um.